Você já percebeu como o que parece longe na sua vida, um sonho, uma pessoa, uma mudança, às vezes se torna real do nada, como se tivesse atravessado o tempo? Talvez não tenha sido o mundo que se moveu em sua direção. Talvez tenha sido você quem mudou de frequência. O tempo e o espaço, afinal, são apenas lentes mentais que traduzem o que a consciência ainda não compreendeu como presente. Mas então surge a grande pergunta: se tudo já existe no campo quântico, o que realmente nos separa do que desejamos? E mais, por que, mesmo sabendo disso, ainda sentimos que não chegou, como se o universo demorasse a responder? A resposta não está no tempo, está na sintonia. A mente humana, acostumada a pensar de forma linear, tenta alcançar o que deseja como quem percorre uma estrada. Mas o campo quântico não é linear, é simultâneo. Tudo já está aqui, vibrando em múltiplas possibilidades. O que chamamos de distância é, na verdade, diferença de frequência, uma desconexão momentânea entre o seu estado vibracional e a realidade que você quer vivenciar. Quando você pensa em algo, cria uma onda. Quando você sente algo, entra na onda. E é nesse instante que o campo se dobra. Não é o tempo que anda, é a vibração que muda, e com ela, muda também a realidade percebida. Imagine o universo como um imenso mar de estações de rádio. O amor, a prosperidade, a cura, todas estão transmitindo agora. Você não precisa atraí-las, precisa apenas sintonizá-las. Mas, enquanto sua mente insiste em buscar o futuro, o coração tenta te lembrar que tudo já está acontecendo aqui, neste instante. Quando você abandona a pressa e o controle, algo mágico acontece. A realidade deixa de ser uma corrida e se torna um reflexo. O tempo se dissolve, e o que parecia distante surge com naturalidade. Não porque o universo te deu, mas porque você lembrou quem é dentro dele. O universo não entende palavras. Ele entende vibrações. Antes que um pensamento se traduza em linguagem, ele já é energia emitida, um código sutil que o campo decodifica instantaneamente. Cada emoção, cada impulso, cada respiro seu envia um sinal, e o campo, como um espelho vivo, responde com a mesma intensidade. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Você não atrai o que deseja, você atrai o que está vibrando. O campo não responde à sua intenção superficial, e sim ao seu estado predominante. Pode repetir mantras, visualizar riquezas ou escrever afirmações. Se a vibração for escassez, o campo continuará replicando isso, pois é essa assinatura energética que ele lê. A mente humana cria intenções, mas é o campo emocional que transmite o comando. É por isso que você pode dizer eu confio e, ao mesmo tempo, sentir medo. Nesse caso, o universo não responde à frase, mas à frequência do medo, e ele colapsa realidades compatíveis com ela. A física quântica já demonstrou que a observação modifica o resultado. Mas o que muitos não compreendem é que observar com medo é diferente de observar com fé. O observador não é neutro. Ele é um emissor. E o tipo de energia que ele emite define o colapso das possibilidades. Pense em sua vida como um holograma dinâmico. Cada cena, pessoa ou evento é moldado de acordo com sua assinatura vibracional, como se o universo estivesse constantemente atualizando o cenário para refletir quem você está sendo. Quando você muda internamente, as peças externas se reorganizam, não por mágica, mas por ressonância. A ressonância é o princípio que conecta frequências semelhantes. É o motivo pelo qual você se aproxima de certas pessoas, oportunidades ou circunstâncias sem esforço. Nada novo é criado, apenas sintonizado. Tudo o que existe no campo está vibrando simultaneamente, você apenas acessa a faixa que corresponde ao seu estado interior. Então, se há algo que você deseja, não tente alcançar. Permita-se elevar até o ponto em que aquilo já é natural para você. A frequência do eu quero ainda vibra na falta. Mas a frequência do eu sou dissolve o tempo e faz o campo responder com precisão. O segredo é compreender que a realidade não é uma consequência do pensamento, mas da vibração antes do pensamento.
Quando seu coração está em coerência com sua mente, o campo colapsa sem resistência. Não há atraso, apenas sincronia. E aquilo que antes parecia distante se manifesta com a simplicidade de algo que sempre esteve lá, esperando apenas que você lembrasse da sua própria vibração original. O universo nunca erra a resposta, ele apenas devolve a emissão que você envia. Por isso, quanto mais você tenta, mais distancia-se. Mas quando sente, tudo se aproxima, porque nesse instante você deixa de pedir e começa a ser. Existe um ponto silencioso dentro de você onde o universo inteiro te ouve com clareza. Esse ponto não é a mente e nem o coração isoladamente. É o momento em que ambos entram em sintonia, criando um campo de coerência tão puro que a realidade não tem escolha a não ser responder. A mente pensa. O coração sente. Mas só quando esses dois centros se alinham é que o comando energético se torna poderoso o suficiente para moldar o campo quântico. Enquanto há conflito interno, pensamento em uma direção e emoção em outra, a energia se divide, e o universo recebe sinais contraditórios. É por isso que, muitas vezes, você diz eu acredito, mas lá no fundo sente dúvida. Diz eu já tenho, mas vibra carência. E o campo, sendo neutro e exato, réplica a dúvida, não a frase. Ele lê o que você emite, não o que você fala. A coerência interna é o estado de concordância vibracional entre o que você pensa, sente e faz. É o ponto onde sua energia se estabiliza e a frequência se torna pura, sem interferência. Nessa frequência, o tempo parece desacelerar, as coincidências aumentam e o campo se reconfigura de maneira natural. Você deixa de empurrar a realidade, e ela começa a se mover sozinha, guiada pela vibração que agora é única, centrada e consciente. A ciência quântica e a neurocardiologia já comprovaram que o coração possui um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Quando a coerência entre ambos, ondas cerebrais e cardíacas entram em sincronização harmônica, criando uma ressonância que literalmente organiza o caos energético ao redor. O que antes parecia resistência se dissolve, não porque algo externo mudou, mas porque você mudou o sinal que estava emitindo. Imagine o coração como gerador, e a mente como modulador. Se o gerador vibra em amor, mas o modulador envia medo, o som resultante será ruído. Mas quando ambos vibram em harmonia, a melodia é clara, e o universo reconhece a nota imediatamente. É por isso que grandes mestres espirituais, cientistas visionários e curadores falam sobre sentir antes de pensar. Porque é o sentir que guia o pensamento, e não o contrário. A coerência não é alcançada por controle. Ela surge quando você solta a luta interna, quando para de exigir que as coisas aconteçam de uma maneira específica e começa a confiar no fluxo natural da energia. É nesse espaço que o coração e a mente se encontram, e juntos emitem um sinal estável, um código de permissão, não de tentativa. Quando o coração e a mente concordam, a manifestação deixa de ser esforço e se torna consequência. Você entra no campo de não resistência, onde tudo flui como se já estivesse pronto, e está. Pois o campo quântico não cria do zero, ele organiza o existente de acordo com a vibração predominante. E quando essa vibração é coerente, não há atraso, apenas sincronia. Pense nas vezes em que você sentiu que algo ia acontecer, e aconteceu. Esses momentos não são coincidências, são exemplos de coerência. Por um instante, seu coração e sua mente vibraram juntos, e o campo respondeu de imediato. O segredo é aprender a permanecer nesse estado, a cultivar essa harmonia até que ela se torne seu modo natural de ser. Isso não exige esforço, exige presença. Quando você silencia a mente o suficiente para ouvir o coração, ele te guia direto à frequência que já contém a realidade que você busca. E nesse ponto, não há mais busca, há lembrança. Você percebe que nunca precisou criar nada, apenas alinhar-se com o que já é seu. O verdadeiro poder não está em controlar a mente, mas em educar o coração a sentir a verdade antes que ela se manifeste. Pois quando ambos concordam, o universo não tem alternativa, ele responde. E tudo o que parecia distante começa a se mover em sua direção,
atraído pela coerência que você finalmente emite. Tudo o que você busca já existe, não em um futuro distante, mas aqui, neste instante. O campo quântico não reconhece tempo, apenas frequência. E o agora é o único lugar onde sua vibração pode realmente ser emitida. É aqui que todas as possibilidades coexistem, aguardando apenas o seu alinhamento consciente para colapsar em forma. A maioria das pessoas vive como se o futuro estivesse à frente, como se houvesse um lá a ser alcançado. Mas no campo, o tempo é apenas uma projeção mental. A realidade quântica não se move em linha reta, ela pulsa em camadas de presença. Cada pensamento, emoção ou sensação é uma coordenada vibracional que o coloca em uma dessas camadas. Você não se desloca até uma nova realidade, você muda de frequência e ela se revela ao seu redor. É por isso que manifestar não é esperar algo vir. É viver agora como quem já tem, até que o universo precise apenas espelhar aquilo que você vibra. O agora é o portal. Mas ele só se abre quando você está inteiro dentro dele. E estar inteiro é estar sem resistência, sem arrependimentos do passado e sem ansiedade pelo futuro. Observe, o tempo só existe quando a separação entre o que você é e o que deseja. Quando você sente falta, o campo lê ausência. Quando você sente plenitude, o campo lê completude. E reage em perfeita precisão. O segredo, então, não é correr atrás de algo, mas ancorar-se no sentir de já ser. Nesse instante, a linha do tempo se dobra e o colapso acontece, silencioso, imediato, inevitável. O agora é o ponto neutro onde o infinito se torna acessível. Não há depois, há apenas o pulso de consciência que escolhe existir em determinada frequência. Você pode mudar de realidade simplesmente alterando a qualidade da sua presença. Quando sua atenção se âncora em gratidão, calma, amor e certeza, você literalmente muda o tom vibracional que informa o campo. E essa nova emissão reorganiza tudo, pessoas, encontros, circunstâncias, sem esforço mental. A mente quer planejar o salto. Mas o salto não acontece no raciocínio, ele acontece na vibração. Você não acessa novas realidades pensando nelas, acessa sentindo que já está nelas. O agora é o único portal ativo, e quanto mais consciência você traz para este instante, mais o campo se torna plástico, moldável, cooperativo. A criação é uma dança entre atenção e frequência. Aquilo em que você coloca atenção, você alimenta. Aquilo que você sente profundamente, você convoca. A presença vibracional é o estado em que você deixa de buscar provas externas. Você não precisa mais ver para crer, porque sente que já é. E é esse sentir que move montanhas invisíveis. Nesse estado, o universo deixa de ser algo fora de você, ele se torna uma extensão da sua consciência. A separação desaparece, e o Criador e a criação tornam-se uma única vibração contínua. Pense nas vezes em que algo aconteceu exatamente quando você desistiu de controlar. Naquele momento, você entrou em presença. Você parou de empurrar, e o campo finalmente pôde se alinhar. Esse é o poder do agora, ele não exige força, exige entrega. Porque tudo que é real já está acontecendo neste instante, e sua única tarefa é sintonizar a vibração correspondente. Quando você vive no agora com consciência, cada respiração se torna uma ponte entre realidades. Você percebe que não precisa fazer acontecer, apenas sustentar o estado de quem já está vivendo a realidade desejada. A frequência da sua presença é o código que ativa o colapso quântico. É como se cada segundo fosse uma tecla, e seu sentimento fosse a melodia que decide qual mundo tocará. No agora, você não se torna, você lembra. Lembra que nunca esteve separado do que buscava. Lembra que o campo está sempre respondendo à sua vibração. E lembra que o futuro que você tanto deseja não está vindo, ele já está aqui, esperando que você o perceba. A presença vibracional é o fim da espera. É o instante em que o Criador desperta e entende. Não há caminho até o milagre é estar presente o bastante para vê-lo. No final de toda busca, há sempre um retorno.
Não para o ponto de partida físico, mas para o campo original de onde tudo emana. Você não veio ao mundo para aprender a criar, veio para lembrar que já é o Criador. O retorno ao campo é esse instante sagrado em que você abandona a ideia de separação e se reconecta com o fluxo que sempre esteve pulsando dentro de você. Durante a jornada, você acreditou que precisava buscar riqueza, amor, cura, propósito. Mas o campo quântico não entende a busca, ele entende vibração. E quando você busca, está emitindo a frequência da falta. Quando você se lembra, vibra completude. O retorno, portanto, não é sobre conquistar algo fora de você, mas sobre voltar à vibração do tudo, o estado onde cada desejo já é uma extensão natural do seu ser. O campo é o oceano invisível que responde a cada emoção sua. Ele não fala palavras, ele traduz sentimentos em realidade. E cada vez que você sente profundamente algo, o campo se curva em ressonância com sua vibração. Por isso, quando você vive em escassez interna, o campo apenas reflete essa ausência. Mas quando você se torna o sentir da abundância, a realidade se reorganiza em torno dessa nova frequência. Tornar-se a frequência do que deseja é o verdadeiro retorno. É o momento em que o querer se dissolve e o ser toma o lugar. Não há mais tentativa, nem esforço. Há apenas presença vibracional. Nesse estado, você não busca abundância. Você se torna o canal por onde a abundância se manifesta. Você não tenta atrair amor. Você é a própria vibração do amor em movimento. O campo não faz distinção entre imaginar e viver. Ele responde à coerência da sua energia. Quando sua mente e seu coração vibram em sintonia, você deixa de emitir ondas confusas e passa a emitir uma assinatura clara. É como se, de repente, todo o universo reconhecesse o seu tom e respondesse com precisão matemática. Essa é a ressonância perfeita, o ponto onde o campo colapsa exatamente na realidade que corresponde ao que você se tornou. Mas há um segredo sutil nesse processo. Você não pode se tornar a frequência do que deseja enquanto tenta controlar o resultado. O controle é uma forma de medo, e medo vibra escassez. O retorno ao campo acontece quando você entrega, quando confia o suficiente para permitir que o fluxo universal o conduza. É o estado de entrega consciente, em que você age inspirado, não por necessidade, mas por sintonia. A abundância não é uma conquista, é uma lembrança. Quando você vibra gratidão, mesmo antes de ver os resultados, o campo entende que você já possui. E por uma lei inevitável de coerência, ele responde com expansão. Nada é negado a quem vibra na frequência do já é. Porque nesse estado, não existe mais o eu quero, existe apenas o eu sou. O retorno ao campo é também o retorno ao coração. Ele é o portal mais direto entre o invisível e o visível. O coração vibra em ondas eletromagnéticas muito mais fortes que o cérebro, e é ele quem literalmente instrui o campo sobre o que colapsar. Quando você sente com autenticidade, você cria com precisão. Quando sente medo, cria bloqueios. Mas quando sente confiança, amor e expansão, você abre o fluxo que conecta todas as possibilidades. Nesse ponto, a vida deixa de ser uma sequência de coisas que acontecem e se torna uma dança energética consciente. Você entende que tudo que chega até você é compatível com o seu estado interno, e que mudar a vibração é mudar o mundo que você experimenta. Não é o universo que muda por você, é você que muda dentro dele. E o campo apenas responde à sua nova assinatura. O retorno ao campo é o despertar. É o instante em que você percebe que nunca precisou criar nada, porque tudo já estava criado em potencial. O único trabalho era alinhar-se com a frequência certa. E quando esse alinhamento acontece, o tempo se dobra, as coincidências se aceleram e o universo inteiro parece conspirar para confirmar aquilo que você já sabe. Você é o campo experienciando a si mesmo em forma humana. Então, respire. Sinta o agora. Deixe o controle cair e permita-se ser o sentir do que deseja. Se for abundância, sinta-se pleno. Se for amor, sinta-se completo. Se for paz, sinta-se inteiro. O campo ouvirá e responderá. Não porque você pediu,
mas porque você voltou à vibração da origem, onde tudo já é. E nesse retorno silencioso, a busca cessa. O tempo se dissolve. E o Criador e a criação tornam-se um só som, uma só luz, uma só frequência. A frequência daquilo que você sempre foi, pura consciência vibrando a realidade que escolhe existir. Feche os olhos agora. Respire profundamente 3 vezes. Com cada inspiração, imagine-se absorvendo a vibração do tudo, o espaço silencioso onde nada falta. Com cada expiração, solte o desejo de controlar, o medo de faltar, a urgência de provar. Coloque a mão sobre o coração e sinta o pulsar do campo dentro de você. Diga em voz baixa: eu não busco mais, eu vibro. Eu não espero, eu sou. Tudo que desejo já existe em mim. Permaneça nesse estado por alguns segundos. Sinta como seu corpo muda. É o campo respondendo. Nesse instante, você voltou à frequência original, onde a abundância não é uma meta, mas a sua natureza. Quando abrir os olhos, leve essa vibração para o seu dia. Fale, haja e sinta a partir dela. O campo não está lá fora. Ele é você.